Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer homem pelo povo. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. São João capítulo 18, versículos 12 a 14 e 19 a 24. Através do ribeiro de Cedrón, de hortos, olivais e das silenciosas ruas da cidade adormecida, levaram precipitadamente a Jesus. Passava de meia-noite, e os gritos de vaia da turba que o seguia irrompiam, agudos, no silêncio do espaço. O Salvador estava manietado e vigiado de perto, e movia-se dolorosamente. Em ansiosa pressa, porém, marchavam com ele os que o haviam prendido, rumo ao palácio de Anás, ex-sumo sacerdote. Anás era o líder da família sacerdotal em exercício. 5 de seus filhos e também Caifás, seu genro, foram sumos sacerdotes. E, embora oficialmente ele já não estivesse em exercício, mantinha seu título e a importância da posição, e, em deferência para com sua idade, o povo o reconhecia como sumo sacerdote. Anás e toda a sua família tinham péssimo nome, mesmo entre os judeus. O Talmud declara com respeito a ele: Ai de mim, por causa do sumo sacerdote da casa de Anim, isto é, Anás. Ai de mim, por causa de suas murmurações. O poder desta família, continua o Talmud, veio do fato de os pais serem sumos sacerdotes, e os filhos serem os tesoureiros do templo, e os genros eram supervisores financeiros do templo, e seus servos batem nas pessoas com paus. Talmud Pesahim 57a. No entanto, os judeus buscavam e executavam o conselho de Anás como se fosse a voz de Deus. Ele devia ver primeiro Jesus cativo do poder sacerdotal. Ele devia estar presente no interrogatório do prisioneiro, por medo de que Caifás, seu genro, homem menos experimentado, deixasse de assegurar o objetivo por que trabalhavam. Seu artifício, astúcia e sutileza deviam ser empregados nessa ocasião, pois a condenação de Jesus tinha que ser conseguida de qualquer maneira. Sob o governo romano, o sinédrio não podia executar a sentença de morte. Só podia interrogar prisioneiro e dar a sentença para ser ratificada pelas autoridades romanas. Era, portanto, necessário apresentar contra Jesus acusações que fossem consideradas criminosas pelos romanos. Também era necessário achar uma acusação que o condenasse aos olhos dos judeus. Não poucos entre os sacerdotes e príncipes ficaram convencidos pelos ensinos de Jesus. Unicamente o temor da excomunhão os impedira de confessá-lo. Os sacerdotes bem se lembravam da pergunta de Nicodemos:
A voz deste dignitário e rabi havia sido ouvida no conselho do Sinédrio para se opor às medidas tomadas para alcançar a morte de Cristo. São João capítulo 7, versículo 51. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Essa pergunta interrompera na ocasião o conselho e estorvara-lhes os planos. José de Arimatea e Nicodemos não foram então chamados, mas havia outros que talvez ousassem falar em favor da justiça. O julgamento devia ser dirigido de maneira a unir contra Jesus os membros do Sinédrio. Duas acusações desejavam os sacerdotes manter. Se se pudesse provar que Jesus era blasfemo, seria condenado pelos judeus. Se se pudesse provar que era culpado de sedição, isso garantiria a condenação por parte dos romanos. A segunda acusação procurou Anás estabelecer em primeiro lugar. Interrogou a Jesus quanto a seus discípulos e suas doutrinas, esperando que o prisioneiro dissesse qualquer coisa que lhe fornecesse base para agir. Pensava tirar alguma declaração, provando que ele estava procurando fundar uma sociedade secreta com o intuito de estabelecer um novo reino. Então, os sacerdotes o poderiam entregar aos romanos como perturbador da paz e cabeça de insurreição. Jesus lia claramente os desígnios do sacerdote, como se lesse no mais íntimo da alma do que o interrogava. Negou que houvesse entre ele e seus seguidores qualquer união secreta ou que os reunisse em segredo e nas trevas para ocultar seus desígnios. Não tinha segredos quanto a seus intuitos ou doutrinas. Eu falei abertamente ao mundo, respondeu ele. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. O Salvador punha em contraste sua maneira de agir com os métodos de seus acusadores. Durante meses o perseguiram, procurando enlaçá-lo e levá-lo perante um tribunal secreto, onde poderiam obter por falso juramento o que era impossível conseguir por meios justos. Agora levavam a efeito seus desígnios. A prisão à meia-noite por meio de uma turba, as zombarias e maus tratos antes de ele ser condenado ou sequer acusado, era a maneira de eles procederem, não a sua. O ato que praticavam era uma violação da lei. Suas próprias leis declaravam que um homem devia ser tratado como inocente até se provar culpado. Em face de seus próprios regulamentos, eram os sacerdotes condenados. Voltando-se para aquele que o interrogava, disse Jesus: Por que me interrogas? Não haviam os sacerdotes e príncipes enviado espias para lhe observar os movimentos e relatar cada palavra sua? Não estiveram estes presentes em todas as reuniões do povo, levando aos sacerdotes informações de tudo quanto fazia e dizia? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, disse Jesus. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Anás emudeceu diante da firmeza da resposta. Temendo que Jesus fizesse alguma alusão a seu procedimento, que ele preferia manter encoberto, nada mais lhe disse nesse momento. De seus servidores, cheio de indignação ao ver Anás calar-se, bateu no rosto de Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu calmamente: Se eu falei mal, testemunhe o que está errado. E, se não, por que você me bate? Ele não pronunciou palavras ofensivas de represália. Sua resposta calma e serena surgiu de um coração sem pecado, paciente e gentil,
que não seria provocado. Jesus sofria vivamente sob maus tratos e insultos. Nas mãos dos seres que criara e pelos quais estava fazendo imenso sacrifício, recebeu toda espécie de opróbrios e sofreu proporcionalmente à perfeição de sua santidade e ao seu ódio pelo pecado. Seu julgamento por homens que agiam como demônios era-lhe um sacrifício sem fim. Achar-se rodeado de criaturas humanas sob o domínio de Satanás era-lhe revoltante. E sabia que, num momento, por uma irradiação súbita de seu divino poder, poderia reduzir a pó seus cruéis atormentadores. Isso tornava a provação mais dura de suportar. Os judeus aguardavam um Messias que se revelasse com demonstrações exteriores. Esperavam que ele, por um raio de avassaladora vontade, mudasse a corrente dos pensamentos dos homens, forçando-os a reconhecer-lhe a supremacia. Assim, acreditavam, devia ele firmar a própria exaltação e satisfazer suas ambiciosas esperanças. Assim, quando Jesus era tratado com desprezo, sobrevinha-lhe forte tentação de manifestar seu caráter divino. Por uma palavra, um olhar, poderia compelir os perseguidores a confessar que era Senhor sobre reis e príncipes, sacerdotes e templo. Mas cumpria-lhe a difícil tarefa de ater-se à posição que escolhera como sendo com a humanidade. Os anjos do céu testemunhavam todo o movimento contra seu amado comandante. Ansiavam poder libertar a Jesus. Sob a direção divina, os anjos são todo-poderosos. Quando Senaqueribe, o insolente monarca assírio, blasfemou e insultou a Deus e ameaçou destruir Israel, sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens de seu exército. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35. O anjo destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do exército de Senaqueribe, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 21. Quão facilmente poderiam os anjos que contemplavam a vergonhosa cena do julgamento de Jesus haver demonstrado sua indignação consumindo os adversários de Deus. Mas não eram mandados fazer isso. Aquele que poderia haver condenado seus inimigos à morte, sofreu-lhes a crueldade. O amor para com o Pai, seu compromisso assumido desde a fundação do mundo, de tomar sobre si o pecado, levaram-no a suportar sem um queixume o rude tratamento daqueles que viera salvar. Era parte de sua missão sofrer, em sua humanidade, todos os motejos e abusos que sobre ele fossem acumulados. A única esperança do homem residia nessa submissão de Cristo a tudo quanto pudesse sofrer das mãos e do coração humano. Nada de ser Jesus que pudesse dar ganho de causa a seus acusadores. Todavia, ligaram-no para significar que estava condenado. Cumpria, no entanto, haver uma simulação de justiça. Era necessário que houvesse a forma de um julgamento legal. As autoridades estavam decididas a apressar. Sabiam a consideração em que Jesus era tido pelo povo e temiam que fosse a prisão divulgada, talvez tentassem o libertamento. E ainda, se o julgamento e a execução não fossem efetuados imediatamente, haveria uma semana de adiamento em virtude da celebração da Páscoa. Isso poderia frustrar-lhes os planos.
Para assegurar a condenação de Jesus, muito dependiam do clamor da turba, composta em grande parte da escória de Jerusalém. Houvesse uma semana de delonga e enfraqueceria a agitação, sendo possível surgir uma reação. A melhor parte do povo seria levantada a favor de Jesus. Muitos se apresentariam com testemunhos em prol de sua reivindicação, expondo as poderosas obras que fizera. Isso incitaria a indignação popular contra o Sinédrio. Seus processos seriam condenados e Jesus posto em liberdade para receber novas homenagens das multidões. Os sacerdotes e príncipes resolveram, pois, que, antes de seus desígnios serem conhecidos, Jesus fosse entregue nas mãos dos romanos. Antes de tudo, porém, era preciso encontrar uma acusação. Até então nada haviam conseguido. Anás ordenou que Jesus fosse conduzido a Caifás. Este pertencia aos saduceus, alguns dos quais eram agora os mais furiosos inimigos de Jesus. Ele próprio, conquanto lhe faltasse força de caráter, era positivamente tão severo, sem coração e inescrupuloso como Anás. Não haveria meios que não empregasse para destruir a Jesus. Era então de manhã, bem cedo, ainda muito escuro. À luz de tochas e lanternas, o armado bando, com o prisioneiro, pôs-se a caminho para o palácio do sumo sacerdote. A graça de Deus seja com você.